Saudações a todas e a todos. Nosso assunto dessa aula de hoje sobre as revoluções liberais do século XIX, onde nós vamos perceber a presença de duas ideologias que dominarão o cenário político europeu durante o século XIX, que é o nacionalismo e o liberalismo. Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esses dois conceitos, essas duas ideologias, na aula seguinte, quando nós falarmos de unificação da Alemanha e unificação da Itália. E aí nós vamos desmiuçar para vocês um pouco mais sobre o que foi o nacionalismo e o liberalismo do século XIX. Eu compartilho com vocês já o PowerPoint para a gente seguir aí o nosso roteiro de estudos. Então, abrindo aí para vocês o nosso PowerPoint sobre as revoluções liberais do século XIX. Começamos pelas as revoluções de 1830. Ora, já em 1820, alguns ensaios revolucionários já estavam em andamento, especialmente na França, considerada, então, o turbilhão das revoluções, né? A França revolucionária, desde aí o final do século XVIII, com a Revolução Francesa. A partir de 1814, quando é restaurado, ou melhor ainda, quando o exército napoleônico, os exércitos franceses são derrotados, Napoleão Bonaparte sai de cena da política francesa. Pelo Congresso de Viena de 1815, que nós já estudamos, foi restaurada na França a monarquia absolutista, com a figura de Luís XVIII. Luís XVIII, embora tenha assumido com poderes absolutos, restaurado, né, a monarquia absolutista, por pressão das potências vencedoras na guerra contra os exércitos napoleônicos. Embora ele tenha assumido, ele foi um rei que, de certa forma, foi flexível com os interesses da burguesia e, portanto, essa burguesia vai tolerá-lo por algum tempo, até que, na sua sucessão, o próximo rei da França, Carlos X, ele assume o poder com poderes totalitários, né, absolutos, o que vai reagir à burguesia e às massas populares, culminando na Revolução de 1830 na França, né? Então, começa com as ordenações de julho, quando os levantes começam, né, nas ruas de Paris, as barricadas, né, pela cidade de Paris, e a chamada as Três Gloriosas, ou Três Revoltas Gloriosas, onde burguesia e as massas populares instalam no poder Luís Filipe, depõem Carlos X, que foge da França, temendo ser executado, como fora Luís XVI na Revolução Francesa, e a burguesia instala no poder Luís Filipe, o chamado rei burguês, ou seja, um representante, né, agora de uma monarquia constitucional e liberal, um representante da burguesia, dos interesses da burguesia, né? Bom,
até 1840, o rei burguês, né, Luís Filipe, vai governar, mas em detrimento dos interesses da burguesia francesa. Também em 1830, a Bélgica, né, anexada à Holanda depois do Congresso de Viena, cria seu movimento de independência, né, contra a Holanda e é reconhecida a sua independência em 1839. Na Alemanha, não existe uma Alemanha ainda, né? Existem a Confederação dos Estados Germânicos, começa as revoluções dentro, movimentos revoltosos dentro desses estados confederados germânicos, né? Nós chamamos de estados alemães, porque a Alemanha não existe ainda como um estado nacional, mas sim uma confederação de estados autônomos e independentes entre si, né? Mas já começa, mediante esse primeiro grito revolucionário, a chamada unificação aduaneira, ou chamada assim de Zollverein, ou seja, é uma unificação de caráter econômico-financeiro, né? Onde as tarifas, etc., são unificadas dentro dessa confederação do Estado germânico. Tendo em vista que a Áustria basicamente dominava todos os estados germânicos naquela época, e a Áustria permitiu essa unificação, né, para que não houvesse maiores incidentes, o que significa que o liberalismo começa, né, e o nacionalismo começa a aflorar dentro dessa confederação germânica de estados independentes, né? Já também em 1830, foram promulgadas constituições liberais em Portugal, em 1834, e na Espanha, em 1849. Isso significa o quê? Que essas monarquias, ora agora, ora então, até então, monarquias absolutistas, são transformadas em monarquias constitucionais, ou seja, submissas a uma Constituição, e essa Constituição de caráter liberal burguês. Ainda dentro desse movimento das revoluções do século XIX, nós, em 1848, eclode os grandes movimentos, assim, por assim dizer. Alguns autores chamam esse momento de a Primavera dos Povos, onde, em vários estados e monarquias europeias, vão insurgir movimentos revolucionários, agora com a presença mais expressiva das camadas populares, especialmente dos operários, né? Por exemplo, na França, em 1848, os socialistas utópicos entram em cena nesse movimento contra o rei burguês e, aliados aos interesses da burguesia francesa, né, vão derrubar o governo monarquista, a monarquia francesa, e instituir uma república, né? Nesse ano, quando nós falamos de socialistas utópicos, naturalmente nós falamos daquela ideologia socialista ligada muito aos franceses, Louis Blanc, Fourier, Saint-Simon, Saint-Just, que basicamente prega a cooperação entre o trabalho e o capital, ou seja, a cooperação entre a burguesia e a classe operária, né? Não questionando o capitalismo enquanto modo de produção. Mas lembrando a vocês que em 1848 é publicado o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, que, embora não tenha nenhuma grande repercussão nesse momento na Revolução de 1848 na França, mas será, daqui para frente, o fio condutor ideológico
da classe operária, porque o Manifesto Comunista é considerado, né, a primeira e mais importante obra teórica para a classe operária e a formação dessa classe enquanto classe hegemônica e internacional, né? Assim como a burguesia existe como burguesia em todo o planeta, né, no sistema capitalista, agora a classe operária, a partir do Manifesto Comunista, deverá ser identificada como uma classe hegemônica do proletariado. E para frente, doravante, terão aí importantes participações nos movimentos operários a partir da segunda metade do século XIX. Né? Então, em 1848, cresce a oposição de republicanos, liberais, socialistas, bonapartistas e legitimistas, né? Republicanos, partidários da República, liberais, a burguesia liberal, né? Socialistas, os socialistas utópicos, bonapartistas, aqueles que eram adeptos, né? Seguidores de Napoleão Bonaparte, e os legitimistas eram aqueles que ainda defendiam as monarquias absolutistas, né? Então, o crescimento dessa posição leva à Revolução de Fevereiro de 1848, quando liberais e operários instalam um governo provisório, né? Aí, unindo liberais e socialistas, né? E proclamam a Segunda República. A Revolução de Junho é uma revolução dentro da revolução. Isso significa que os socialistas, né, não contentes com essa república liderada por liberais, por burgueses, né, que não concebiam os direitos desses socialistas, né, e o próprio fracasso dos socialistas em solucionar os problemas de desemprego, de desabastecimento, de inflação, né? Propõe uma tomada de poder em junho de 1848. Né? Essa revolução ela fracassa e os liberais, né, elegem Luiz Napoleão como o primeiro presidente da França Segunda República. Na Itália, começam os movimentos revolucionários visando a unificação dos estados itálicos. A Itália, assim como a Alemanha, é formada por uma série de países, de estados autônomos independentes entre si. Aí eu cito, por exemplo, o mais importante desses estados e que futuramente vai ter preponderância sobre a unificação italiana, que é o Reino de Piemonte, ao norte da Itália. Hoje, né, a região ali o Piemonte é a região de Turim, de Milão, então a região mais industrializada, mais capitalista da Itália nesse tempo da história, nessa começo da segunda metade do século XIX, né? Mas você tem aí o Reino de Nápoles, o Reino da Sicília, o Reino da Sardenha, o Reino do Papado, né? E outros, né? Então, começa um processo de unificação desses estados. Naturalmente, nós vamos falar isso com maior profundidade quando falarmos da unificação da Itália, né? Na Confederação Germânica, que nós não podemos ainda chamar de Alemanha, porque não existe Alemanha ainda, né? Eu disse da Itália, mas também seria a Confederação Itálica, né? Na Confederação Germânica, né? Os revoltosos começam, especialmente as massas populares, começam a paralisar os governos dos estados independentes, o que permitiu, né, a concessão da reunião do Parlamento de Frankfurt. Esse parlamento vai discutir o processo de unificação da Alemanha, dos estados germânicos, do qual nós vamos falar
com maior propriedade na próxima aula, né? Começa a liderança desse movimento, é a liderança do Reino da Prússia, uma região mais desenvolvida industrialmente da Alemanha naquele tempo, ou seja, na metade do século XIX. E, por fim, a Comuna de Paris, de 1871, quando, após a Guerra Franco-Prussiana, quando os franceses são derrotados pelos prussianos, ainda não são pelos germânicos, né, porque nós vamos falar disso, depois da Guerra Prussiana, Franco-Prussiana, dentro do Palácio de Versalhes, os prussianos vão declarar a Constituição do Estado alemão, né? E aí sim se cria a Alemanha, conforme nós a conhecemos até hoje, né? O Estado alemão. Com essa derrota, o governo francês faz um acordo com os prussianos, né? Para que terminasse o conflito, o que as massas populares não aceitam, porque é um acordo extremamente nocivo, segundo a visão das massas populares, para a França, né? Então, as massas populares tomam a cidade de Paris, as massas populares lideradas pelos socialistas, agora já assim com uma identidade ideológica própria, né? Já tem então já uma ideologia do chamado socialismo científico marxista, né? Nas propostas econômicas e políticas, né? Então essas camadas tomam a cidade de Paris em março de 1871, né? E é a primeira vez que um governo popular é eleito pelo sufrágio universal. Os governantes de Paris foram eleitos pelo voto, né, universal. Até então, na história, o voto universal ainda era somente teoria, né? Esse governo popular é derrotado em maio de 1871 e os revolucionários expulsos, né? Quando não, na maioria, mortos. Você tem um saldo aí de mais de 40 mil mortos populares parisienses, né? São expulsos e começa aí a chamada Terceira República na França. Então, eu termino por aqui e agradeço a todas e a todos. Tenham todos uma boa semana.